Oi, gente. Já são mais de 4 da tarde. Eu tô indo lá no mercado. Tô indo lá no supermercado com a minha mãe fazer as compras do mês de dezembro. Então, vamos lá. Um pouquinho da praça aí pra vocês. O parque de diversão já chegou e eles estão fazendo a decoração de Natal. E eu tô aqui nas coisinhas de casa. Tá bem difícil de passar. Olha a situação. Minha mãe lá. Senhora? É. Olha cada prato lindo. Mas também Essa é a parte que eu fico maluca. é caro esse jogo. Eu peguei essas 2 xícaras vermelhas. E como eu tava mostrando aí, tava no mercado, né? Fui no supermercado com a minha mãe fazer compras e a gente não sabia, quer dizer, a gente já imaginava, tava lotado. Eu mostrei pra vocês um pouco, né? Eu tava tentando, olhando umas coisinhas assim de casa, não tinha nem como você olhar. E depois eu tava na praça, né? Fui na praça rapidinho, eles estavam fazendo teste de iluminação, porque aqui já estamos em dezembro, mas aqui na minha cidade é um pouquinho demorado para acender as decorações de Natal. Aí estavam testando as luzes, né? Então, minha gata tá aqui correndo, acho que apareceu alguma barata. E tá miando. Certamente apareceu alguma barata por aqui. Tinha uma ontem aqui no quarto. Aí eu comprei. Eu nem vi, né? Espero que não tenha quebrado. Minha mãe que trouxe. Eu mostrei pra vocês, ó. Eu fiquei com medo de quebrar, gente, porque veio assim, ó. Era pra colocar uma proteção, né? Que é uma caneca de porcelana, acho que é porcelana. Ela é tipo um vermelho bem escuro, foi R$14,50. Nossa, ela é linda. Linda. Eu comprei 2. Então, vieram 2 sacolas pra garantir que não ia arrebentar, mas sem proteção nenhuma. Não vem saco bolha, não vem nada. Eu fiquei com medo de quebrar, confesso. Minha gata pegou.
Minha gata pegou. Minha gata pegou. E eu aqui voltando. Gente, minha gata. Meus gatos, na verdade, são excelentes, ó, caçadores. Sabe? Me protegeu. Ontem meu gato tentou pegar a barata e a barata fugiu. Na hora que eu fui abrir a porta. Essa barata tá no meu quarto desde ontem. E minha gata conseguiu pegar. Pegou e levou. E depois que caçou, ela ainda começou a falar. Eu peguei. Tem como não amar esses gatos? Ele nos protege. Pois é, gente, foi essas duas aqui, ó. Só tem essas duas. Só tinha essas duas vermelhas. Eu queria outro modelo, mas eu gostei muito da cor. Sabe, agora eu tô olhando aqui, eu fiz, meu Deus, tá quebrado. Mas não tá. É porque não tinha. Ela é assim, ó. Eu achei muito bonitinha, apesar que é um pouco pequena. Sim, é pequena. Mas pra mim tomar café, tá ótimo, porque eu não tomo muito, não. E eu gostei da cor, era exatamente a cor que eu queria. Esperava que tivesse maior, mas não tinha. Então isso aqui tá ótimo. Então foi essas duas coisas que eu peguei. Eu fiquei olhando porque aqui a cor deu uma meia falhada. Deu uma falhada. Não uma falhada, sei lá. Mas tá intacta, tá? Tô aqui olhando ver se tem a quantidade. Aqui fala que ela é uma mini. Não tem o tamanho. E tipo, eu tô mostrando aqui as coisas que eu comprei. Não deu pra mostrar muita coisa lá porque tava cheio. Minha mãe já guardou também as coisas. Tô mostrando aqui as coisas que eu peguei. Eu tava precisando comprar essas duas canecas. E as outras coisas que eu peguei foram doces. Comprei doces pra botar na bolsa, porque eu gosto muito. Então, eu comprei essas duas aqui, ó. De sabor uva verde. Queria morango, tutti-frutti, não tinha. Tinha no outro caixa, mas tava lotado. Então, não tinha nem como passar pra lá, né? Como é que eu ia? Eu tava passando. É horrível fazer compras quando tá lotado, né? E a outra coisa foi isso aqui. Comprei errado. Sim, eu jurava que era tutti-frutti. E agora foi que eu vi, ó, esse negocinho aqui. Que eu acho que deve ser framboesa, não sei. Então, basicamente foi isso, né, que eu comprei. Só foram essas coisas, tipo, que eu peguei assim pra mim. Né? Só foi doces e essas duas canecas. Porque eu, graças a Deus, eu não tava precisando de nada. Como eu falei, só tô comprando coisas que eu preciso. Só que, assim, né, hoje eu fiquei um pouco... Hoje não, na verdade, desde ontem. Um pouco, assim, ansiosa. E o que eu quero trazer aqui é, tipo, um conselho. Sabe? Porque muitas vezes a ansiedade... Muitas vezes não, sempre. A ansiedade, ela vai vir acompanhada de um medo. E, às vezes, tem vezes que a gente quer muito algo... E a ansiedade nos coloca um medo. E a gente acha que, talvez eu não queira mais isso. Só que às vezes, não é que a gente não queira. Às vezes é o nosso cérebro querendo meio que achar que tá nos protegendo. Então a gente acha que não quer mais aquilo que a gente tanto queria quando tá perto de acontecer. Então eu percebi isso meio que ontem e hoje, sabe? Então... às vezes a gente acha, né, que, então eu não quero mais isso. Mas muitas vezes é o nosso cérebro, sabe? Porque a ansiedade traz o medo. E principalmente medo do futuro, né? Porque quando é algo que a gente quer realizar, um sonho, alguma coisa que a gente quer fazer, aí bate aquele medo. Não, mas eu acho que eu não quero mais isso. Só que é o medo de sair do lugar de onde você tá, sabe? Porque... estar acomodado, né? Eu tô aqui. É muito mais fácil permanecer na mesma. Então, quando a gente precisa dar um passo, que é um passo assim, às vezes maior, então bate aquele certo medo. E às vezes você pode achar que, eu acho que eu não quero mais isso, sabe? Porque a gente quer se manter no comodismo, a gente quer se manter. Na verdade, eu acho que não é nem tanto comodismo, a gente quer se manter naquele lugar onde a gente se sente confortável. A palavra certa é essa, aquele lugar que nos mantém confortável, sabe? Porque coisas novas para uma pessoa que às vezes sofre com ansiedade é difícil, porque você vai ter que às vezes encerrar ciclo
encerrar um ciclo para iniciar outro, e às vezes pode ser difícil. Então o que eu quero dizer para você é, por mais que seja difícil, dá esse passo, tá? Porque ele vai ser importante. Eu sei que não é fácil. Ontem mesmo eu comecei a passar por essas coisas e ele tem uma luta interna comigo mesmo, onde eu sei que eu tenho que encerrar esse ciclo, né? Para encerrar uma fase para se iniciar outra. E às vezes é difícil porque a gente quer estar num lugar confortável, né? Porque, aqui eu tô confortável, então eu não quero sair, eu quero permanecer. Então é isso que eu quero dizer pra você, que não deixe o medo te paralisar, sabe? Tenta passar por cima dele. Por mais difícil, eu sei que vai ser difícil, mas não deixa ele dizer pra você, não, você não quer mais isso. Porque às vezes não é verdade. E se a gente não for lá e lutar, a gente pode passar a vida inteira se lamentando por aquilo. Então que tal a gente tapar os ouvidos pro medo, pra ansiedade, por mais que seja difícil, a gente ir em frente. Então é isso que eu tenho feito, sabe? Por mais que o medo tá gritando, eu tapei os ouvidos pra ele, porque às vezes é medo de mudar, né? Porque mudar é difícil. Mudar exige muito da gente, sabe? Mudança, assim, interna, sabe? Exige muito da gente. E aquilo gera um certo medo. A gente prefere estar no lugar onde a gente está, porque é um lugar mais confortável, né? Traz conforto, porque é um lugar que a gente já conhece. Mesmo que seja um lugar difícil, a gente já conhece. Então a gente prefere ficar ali. Então é a reflexão que eu trago aqui pra quem tá precisando dar um passo adiante, sabe? Seja ele pequeno, um passo grande. Que você enfrente seu medo, por mais difícil que ele seja. Às vezes ele pode estar te dizendo, continua aí, você não precisa fazer isso não dá ouvidos. Se é isso que você tanto quis, então dá o passo adiante que tanto precisa ser dado, por mais difícil que seja. Então, gente, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Espero que Deus abençoe, né? Peço a Deus que abençoe todos nós, que nos dê muita força, muita luz, muita paz na sua vida. Bye!